Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do nosso podcast Universo Júris, hoje com o tema Advocacia Criminal na Prática. Presentes aqui, nosso príncipe, professor Diego Peterson, mestre e doutor em Direito Civil, mestre e doutor em Direito, professor de Direito Civil, aqui do Universo Júris e outras instituições. Essa cadeira vazia do lado aqui é do professor Bruno Marinho, que ainda não chegou, está atrasado. Ele deve estar soltando alguma cabra. Deve estar soltando alguma cabra. Ele já está chegando aí, é porque ele disse que está numa diligência, eu disse, pode cuidar das cabras direitinho aí, já você vem. E com o nosso convidado especial aqui, doutor Oséias Rodrigues, advogado criminalista, pode-se dizer que um dos maiores advogados criminalistas da região norte, se não do Ceará também, aqui conosco hoje, para falar sobre o tema Advocacia Criminal na Prática. Seja bem-vindo, doutor Oséias, ao nosso programa. E vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com um pouco de descontração e muito conteúdo para a turma que está nos assistindo aí. Você que ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, ele é bem voltado para quem está se preparando para o exame da ordem. O nome é Desafios do Exame de Ordem. Você que está se preparando para o exame de ordem, vai lá no nosso primeiro episódio, assiste, curte, compartilha com os seus colegas aí que ainda não abriram a mente para esse universo da UAB, né? Tem muita gente na faculdade que não abriu a mente para isso ainda. E tem uma novidade, né, Anderson? O nosso podcast dos desafios do exame de ordem está disponível também no Spotify. Então, Spotify e YouTube, exatamente. Pode escutar lá pelo Spotify, que às vezes a pessoa não tem tempo de assistir, mas coloca no celular ali enquanto está dirigindo, enquanto está resolvendo uma coisa e está tendo acesso ao conteúdo, que é importante é o conteúdo, né? E você que está nos acompanhando tanto no YouTube como no Spotify, pessoal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para toda semana estar recebendo aí uma novidade que o Universo Júris vai estar subindo conteúdo para vocês. E a cada 2 semanas, aproximadamente, nós estamos gravando aqui o nosso programa, o nosso podcast com um convidado especial. E, doutor Oséias, seja muito bem-vindo. Vou passar para as considerações iniciais. Fique à vontade. Obrigado, professor Anderson, professor Diego Peterson. Agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, tratando de um tema para mim bastante prazeroso, né? Falar de advocacia criminal é falar da minha vida, né? Do meu dia a dia. Eu tenho 14 anos voltados aí para a advocacia criminal, então falar de advocacia criminal é falar de mim, né? Falar do Oséias é uma coisa que está no meu sangue, né? A advocacia criminal está no meu sangue e para mim é muito prazeroso, né? Dizer que eu advogo exclusivamente na seara criminal. Doutor Oséias, esse chamado para a advocacia criminal, ele sempre existiu assim, desde a faculdade? Por que você escolheu a advocacia criminal? A minha história com a advocacia criminal, ela se iniciou na Defensoria Pública. Tive a oportunidade de estagiar por volta de 2 anos na Defensoria Pública, e na época se tinha um defensor público, que era o Dr. Pedro Aurélio Ferreira Aragão, muito conhecido. Demais. Grande homem, tanto como pessoa, como ainda vamos trazer ele aqui também. Sim, é bom que já ficou a dica, ele ter lembrado aqui do Dr. Pedro Aurélio, que era o único defensor público que era para tudo aqui na época, né? Então era o único que tinha em Sobral na época, né? Era o único que tinha em Sobral. Então, é mais um nome que já fica a dica aqui para os próximos episódios. Doutor Pedro Aurélio estiver assistindo aí, viu, doutor Pedro Aurélio? Vamos mandar para você em breve um WhatsApp. Pronto. E eu, praticamente na faculdade, eu posso dizer que eu cresci vendo o doutor Pedro Aurélio ali na tribuna, né, no Tribunal do Júri, né, acompanhando ali nos processos voltados para a seara criminal, do processo criminal. E me despertou o interesse de atuar na seara criminal. E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma boa experiência com a advocacia criminal que eu adquiri ao longo do estágio da Defensoria Pública. Passei por outros escritórios, no caso, iniciei com o Dr. Jorge Marcondes Prado Aragão, também advogado criminalista, muito atuante na época. Hoje não tem mais essa atuação voltada para a seara criminal, mas na época que eu iniciei a advocacia, eu tive a oportunidade
de advogar com o doutor Jorge Marcondes, grande criminalista, e daí continuei na advocacia criminal e graças a Deus hoje a gente tem um escritório e a atuação da maioria das causas hoje dentro do escritório são voltadas para a seara criminal. Doutor Zés, e aproveitando aqui, com relação à questão do seu início na advocacia criminal, você montou escritório logo que saiu da faculdade, ou teve alguma sociedade nesse início? Como foi a dificuldade no início, né? Os primeiros clientes? É importante mencionar essa questão, doutor Zé, porque é uma das grandes dificuldades que todo recém-formado tem, né? De iniciar a sua atuação, né, na advocacia. Um desafio mesmo. É um desafio para todo advogado, né, que vai iniciar, seja qual for a área, seja na área civil, criminal, previdenciária. E comigo não foi diferente, né? Eu tive a oportunidade, como eu já bem destaquei aqui, de advogar, iniciar no escritório do Dr. Jorge Marcondes. E ele já tinha uma experiência, já tinha, salvo engano, 20 anos de advocacia, atuando praticamente no criminal, exclusivamente no criminal. E ele me deu a oportunidade, né, de estar ali no escritório dele, utilizando a estrutura, utilizando a experiência que ele adquiriu ao longo de 20 anos da sua carreira. E também me ensinando a cobrar, que eu acho que é o mais difícil da advocacia. É o advogado que mais sabe cobrar aqui na região. Né? Hoje ele está sabendo cobrar, mas no começo o cara apanha para poder saber cobrar, né? É a questão de evolução, né? De valorização do próprio trabalho também, exatamente, né? Exatamente. E com o tempo também as causas vão ficando cada vez mais complexas, né? Você vai tendo a necessidade, vai sentindo a necessidade de valorizar mais ainda o seu trabalho. Mas para quem está iniciando, o que eu posso dizer é que há tempo para tudo, né? Você não precisa se precipitar, a pessoa já está começando, já fica desesperado, achando que tem que começar já com vários clientes. Não é assim. Tudo na vida é uma questão de evolução, é uma questão de tempo, é uma questão de organização. E no começo é muito sofrido, né? É muito sofrido. E aí que é importante você buscar a ajuda, né, de profissionais que já estão na área, de profissionais que já têm um nome na área, seja a título mesmo de parceria, seja a título mesmo de sociedade, enfim, buscar ajuda a quem realmente já está na área e quem já tem experiência. Como se fosse um mentor, uma pessoa que lhe orientasse ali no início, né? Vai te preparando, né? Eu acho que não só na história do Osés, como ele está falando, né, que teve a oportunidade de começar a trabalhar no escritório de um colega, eu super indico para os nossos alunos e ex-alunos, que aqueles que não têm condição de já botar um escritório, eu super indico buscar começar a advogar no escritório de outros advogados que já têm uma advocacia consolidada. Já tem um know-how, né? Já tem, porque ali vai ser um período onde ele vai ter oportunidade para começar a advogar, aprender a advogar acima de tudo, porque o cara sai da faculdade somente com teoria na cabeça, e quando eu digo teoria, é só para aqueles que estudaram, né? Porque tem uns que saem da faculdade mesmo sem ter nem a teoria. Nem a teoria tem, né? Nem a teoria tem. Mas para aqueles que estudaram, eles vão ter a teoria, né? E eles vão precisar advogar na prática, o que é muito diferente da teoria, em qualquer área. Eu ia comentar exatamente isso, né, que você está falando agora. E aí eu super indico para os nossos alunos e ex-alunos, busquem escritórios e advogados e advogadas que já atuam no mercado há mais tempo, porque eles vão ter a oportunidade de aprender a advogar, eles vão iniciar ali, obviamente, geralmente os escritórios têm planos de cargos e carreiras, né, para advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, tem um plano ali de ascensão onde você vai começar com a carreira de advogado inicial. Vai ter um retorno financeiro assim significativo? Não, mas o custo-benefício vai ser enorme, porque você vai aprender ali e depois você vai ter a oportunidade de andar com as próprias pernas, né? Então, sem dúvida, começar a advogar, ter uma oportunidade de começar a advogar trabalhando em um escritório de algum outro advogado, eu acho que é um bom início para quem quer entrar no mercado advocatício, né? E no início da advocacia, a sua prioridade tem que ser buscar conhecimento, né? Buscar experiência.
E o dinheiro é consequência, claro. No começo você ganha menos, né? Mas com o tempo, né, com a sua experiência, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo um entendimento de como funciona a área. E aí esse dinheiro vai aparecendo, né? Vai sendo proporcional a essa experiência que tu vai adquirindo. Anderson, Oi. é muito importante, só um gancho aqui que o José está falando, até fica de aprendizado para os nossos assistentes aqui. O José está falando com a voz da experiência de quem tem 14 anos de advocacia, né? As pessoas geralmente... Já tem quase o tempo do Dr. Marcondes que ele iniciou junto, né, com ele. As pessoas ultimamente, doutor Zé, elas têm sido muito imediatistas, né? Elas querem se formar e já tá ganhando muito dinheiro. E o Osés falou com a palavra da experiência, né? Na advocacia, as coisas não acontecem da noite pro dia, né? As coisas têm um tempo de aprendizado, de fazer um nome reconhecido naquela sua área, para somente depois as coisas começarem a acontecer financeiramente. Então, é por isso que muitas vezes a gente perde uma galera da advocacia para o concurso público, porque eles querem logo passar e tá ganhando ali 10 mil, 20 mil, 30 mil, e na advocacia as coisas vão acontecer, esse momento você tá ganhando 10, 20, 30 mil, mais como o advogado rico aqui, doutor Zé, está do nosso lado, mas as coisas acontecem com o tempo, cara, não é da noite pro dia, né? Então, a advocacia é uma excelente profissão. Eu sou advogado aqui, tô doido pro Bruno Marinho chegar, que é para ficar ali o delegado e o promotor, e nós dois aqui de advogado, né? Tentar descontar aqui. Então, cara, é uma excelente profissão. Também amo o que eu faço, mas como o doutor Zé falou, as coisas acontecem. Tem tempo para tudo, né? E com o tempo as coisas vão acontecendo. Um ditado que eu aprendi na minha vida com meu pai, que nunca mais eu esqueço, ele disse: meu filho, você só vai colher o que você plantar. Então, se você quer colher frutos da sua profissão futuramente, então plante muitos frutos hoje, para amanhã você estar colhendo esses frutos, né? Então, é uma regra que é basicamente de matemática, né? Então, é plantar para depois colher. Não tem como você plantar uma fruta e receber outra, não. Então, o que você plantar, você vai colher. Essa é uma lição de vida. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, né, cara? Com relação a essa questão a gente está falando de criminal, né? Eu sei que cada área tem suas dificuldades, o civil, o previdenciário, o trabalhista, mas eu, como promotor também que atua na área criminal, eu vejo que o criminal ele tem uma peculiaridade de que o que você vai para a prática, e na prática assim, é tudo totalmente diferente daquela teoria que você viu na faculdade. Totalmente diferente. E com relação a essa questão prática, você faz quase outra faculdade para sair formado ali num advogado criminalista, que é esse tempo que você leva aprendendo, de acordo com a quantidade de causas que você vai pegando, a complexidade e o tempo de estudo também. E aí, aproveitando isso, eu queria indagar ao Dr. Osés aqui. Dr. Osés, nesse período, né, nesses 14 anos, de advocacia criminal, fora o conhecimento prático, a experiência, você continuou seus estudos na área, continuou estudando para a advocacia no dia a dia, ou foi só aquela questão prática mesmo ali, ou você ainda aprofundou? Você precisa aprofundar, né? Você tem o estudo, o conhecimento abstrato, né? Que é aquele que você adquire ao longo da faculdade, que você adquire com os seus estudos diários. E você tem um conhecimento, um estudo concreto, né? Que é aquele estudo que você faz para resolver determinado caso, né? O caso chega até o seu escritório e aí dentro das circunstâncias, das peculiaridades daquele caso concreto, você vai buscar ali um conhecimento mais aprofundado para resolver aquele caso, mas tudo parte desse conhecimento abstrato que você adquire ao longo do estudo na faculdade, do estudo diário naquela determinada área. Você nunca vai parar de estudar qualquer ramo do direito, qualquer segmento da advocacia. Você não pode, porque a atualização é muito constante. Apesar do penal e processo penal, a gente ainda tem código da década de 40,
mas a atualização sempre acontece. A jurisprudência, principalmente, muda muito. O entendimento jurisprudencial. Você tem a quinta turma entendendo de um jeito, o STJ, a sexta turma, o mesmo caso, mesma situação, mesmo objeto, sendo entendido de outra forma. E aí você tem que estar atento a esses entendimentos. Se o processo, se o teu habeas corpus cai na quinta turma, tu já tem um entendimento, tem que buscar com esse entendimento, tem que utilizar esse entendimento. Se já cai na sexta turma, já é um outro entendimento, e aí se cria uma insegurança jurídica muito grande, e a gente precisa estar sempre atento, né, a esses entendimentos jurisprudenciais, a essas decisões que são utilizadas como precedentes. Vamos pegar aqui do início, né? Sei que o advogado criminalista, a gente partindo aqui do início, não falar nem do processo, da fase pré-processual. O que é que você, para quem está nos assistindo, o pessoal que está iniciando na advocacia criminal, vamos falar um pouco sobre a atuação do advogado no inquérito policial. O que é que você considera importante, doutor Zé, da participação do advogado durante a fase de inquérito policial? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela ideia de que o inquérito policial ele é inquisitivo, ele não admite contraditório, ampla defesa, um inquérito tratado como inquisitivo. Eu falo isso aqui no curso da UAB. É a característica, né? É a característica do inquérito policial. O inquérito não admite contraditório, não admite ampla defesa. Mas na prática, o que é que você percebe? Você percebe que talvez 90% das ações penais, elas se iniciam com base no inquérito. Se iniciam com base no inquérito. E hoje se denuncia com base no inquérito, né, nos elementos colhidos durante a investigação policial, os elementos, né, que foram colhidos, se sequestra bens por conta do inquérito, se prende por conta do inquérito, e o advogado sair da faculdade com esse entendimento que não admite contraditório e ampla defesa. E aí tu deixa o inquérito tramitar de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que esse contraditório e essa ampla defesa só vai existir dentro da ação penal. Tu vai prejudicar teu cliente. O advogado ele tem que estar atento ao que está sendo produzido, os elementos de informação e elementos de provas, que existe prova também dentro do inquérito, quando se trata de provas antecipadas, cautelares, irrepetíveis, e que são produzidas também, podem ser produzidas dentro do inquérito. E, além disso, os elementos de investigação que vão ser utilizados para que o Ministério Público possa oferecer ou não, né, a denúncia e aí deflagrar a ação penal. Então, o advogado tem que estar muito atento àquilo que é produzido dentro do inquérito. É necessário que o advogado faça um acompanhamento bem próximo daquilo que é produzido dentro do inquérito. É preciso que ele saiba o que está acontecendo, o passo a passo daquilo que acontece dentro do inquérito. É para ele se antecipar a alguma coisa numa futura ação penal. Exatamente. Quantas e quantas situações, por exemplo, eu vim acompanhando o inquérito policial e o delegado faz um indiciamento do meu cliente, ou dentro do indiciamento também pedir a prisão preventiva e encaminhava para o Ministério Público. Quando encaminhava para o Ministério Público, o que é que eu fazia? Apresentava uma petição rebatendo aqueles pontos trazidos pela autoridade policial. Sim. Certo? E aquilo ali, se você analisar, essa petição, existe previsão no Código de Processo Penal, o advogado, após o relatório final, com o indiciamento, né, do delegado, existe alguma previsão no Código de Processo Penal que o advogado pode se manifestar depois disso e antes do Ministério Público? Não tem essa previsão. Não tem. Mas aí o que é que eu faço? Eu apresento a petição. Porque aquele promotor que é atento, certo? Aquele promotor que realmente analisa os elementos que foram colhidos dentro do inquérito, ele vai prestar atenção ao que tu está falando, ali, o que tu está escrevendo, certo? Quantas e quantas vezes eu coloquei endereço, faça a petição de excelência, a autoridade policial concluiu o inquérito, mas ficou faltando isso. E chega no Ministério Público, o Ministério Público realmente lê a minha petição, converte ali, aquele momento, determina o retorno dos autos para que o delegado possa suprir
aquelas omissões que eu venho tratando da minha petição. Se seu cliente estiver preso, ainda vai solto. E ainda vai solto. Por quê? Porque eu consegui, né, de alguma forma, fazer com que o Ministério Público enxergasse aquelas omissões que talvez, se eu não apresentasse aquela petição, ele denunciaria. Entendi. Né? Porque muitas vezes isso acontece no automático, pelo volume de processos que se chega ao Ministério Público. Então, o papel do advogado é isso. O papel do advogado é mostrar, através de uma petição, é conversar com o Ministério Público, explicar os pontos ali da sua petição, mostrar as omissões, mostrar o que está de errado, para que, de alguma forma, aquilo possa convencer o Ministério Público para que o seu cliente não seja denunciado. No caso, às vezes, pode até oferecer denúncia, mas não concordar com o pedido de prisão, né? Não reforçar o pedido de prisão. E essa aí é uma dica de ouro, né? Certeza. Que o Oséias traz aqui, porque às vezes a pessoa quer advogar e ela advoga assim num posicionamento de ficar na defensiva. E esse é um formato de advocacia proativa, onde o Oséias se antecipa e está compartilhando aqui com o público do Universo Juris uma dica valiosíssima, que o advogado, embora não tenha uma previsão no Código de Processo Penal para apresentar uma manifestação depois do relatório e antes do Ministério Público fazer denúncia, ela acaba sendo valiosíssima, porque vai para o membro do Ministério Público com alguns esclarecimentos sobre a ótica da defesa e muitas vezes possibilita, como o Anderson falou, possibilita que, embora tivesse um pedido de prisão, o MP, peraí, não vou pedir a prisão dele aqui não, porque pode ser um momento, converte ali, em vez de denunciar, converte em diligência para solicitar. Então, assim, e outra coisa, eu acredito que é muito importante mencionar isso, que os profissionais que lidam com os advogados criminalistas, eles, querendo ou não, doutor, depois pode até complementar se concorda ou não com esse meu posicionamento, os profissionais, sejam juízes, promotores, delegados em geral, acabam respeitando cada vez mais um advogado que se posiciona de forma proativa, de forma demonstrando ali conhecimento técnico da causa. O que o cara vai dizer quando o doutor Zé atravessa uma petição dessa nos autos depois do relatório? Não tem previsão legal aqui não, mas também não é proibido. E o que o advogado está fazendo é se antecipando e apenas trazendo esclarecimentos que são valiosos para o exercício da função do promotor de justiça, que é promover a justiça. Por que ele vai solicitar a prisão só com base naquilo ali, se pode realmente não ser aquilo? Então, chama a atenção ali do promotor, ó, existe esse outro lado aqui. E principalmente quando ele aponta, por exemplo, como ele mencionou, olha, o inquérito foi concluído, mas está faltando isso, isso e isso. Aí o inquérito, o promotor solicita a diligência, volta para o delegado. Talvez o delegado não vai ficar muito satisfeito, não, mas é necessário. Mas aí, nessa situação, já tem acabado o prazo para ele concluir o inquérito e aí acaba pedindo relaxamento. Várias implicações, inclusive, na liberdade, né? Se o investigado estiver preso, o fato dos autos do inquérito retornar para a diligência, logicamente vai importar no relaxamento da prisão. Deixa eu lhe perguntar. A denúncia tem que ser oferecida no prazo legal e nem denúncia tem, né? Durante essa fase de inquérito, doutor Zé, para o delegado, existe algum tipo de pedido que você já fez ou que considera importante para o delegado, direcionando ao delegado? Vários. Eu vou falar aqui uma situação que aconteceu agora recentemente lá no escritório, que o cliente me procurou uma questão de um homicídio, né? Um homicídio aqui em Sobral. E esse homicídio teria acontecido no sábado, ele me ligou e tal, para eu fazer o acompanhamento junto à delegacia, no inquérito policial. Eu disse assim, faz o seguinte, primeiro aguarda, vamos deixar passar o sábado, o domingo, e aí segunda-feira eu vou até a delegacia. Por quê? Porque eu queria ver se durante esse período, sábado e domingo, quais os elementos iriam surgir. Porque eu não posso estar também me antecipando e chegando lá na autoridade policial e dizer, doutor, o meu cliente cometeu um crime de homicídio. Pode ser que o delegado não tenha nem essa informação. Sim. Pode ser que ninguém nem tenha visto. Pode ser que ninguém o aponte como autor.
Então, é preciso você ter calma. E aí eu disse, olha, vamos trabalhar aqui. O momento é o momento de ter calma. Você vai para um lugar que você se sinta seguro. É um lugar que é um momento que se passa esse estado de flagrância. E é um momento em que a gente vai saber de que realmente vai acontecer, dos elementos que vão ser levantados. E se realmente for levantado elementos que mostrem ali a autoria em relação a você, eu vou conversar com o delegado. Segunda-feira eu peguei as informações e vi que realmente já se tinha identificado a autoria do crime e tal, e não tinha como ali fugir, né? Não teria como eu dizer, olha, não foi ele e tudo, porque os elementos eram bem seguros quanto ao que foi levantado pela polícia civil. E algo foi que eu fiz. Existe a possibilidade, no momento de um trajeto, que essa pessoa fale, que essa pessoa estava fazendo até a delegacia para se apresentar espontaneamente, poderia ser que ele viesse a ser preso. E aí os policiais poderiam alegar que se teria ali uma situação de flagrância, que se teria ali uma perseguição ininterrupta, e ali haveria a hipótese de flagrante, poderia prender em flagrante. Foi o que eu fiz. Fiz uma petição endereçada ao delegado, e que nessa petição eu coloquei, olha, o cliente está sendo apontado como autor do delito ocorrido no dia tal, e ele vem aqui, através dessa petição, dizer que está à inteira disposição dessa autoridade policial para que, em dia e hora designado por Vossa Senhoria, seja interrogado. Apresentei a petição para o delegado recebeu com horário, com tudo direitinho, e aí eu disse, olha, doutor, me deu o horário para ele vir ser ouvido, pode vir na parte da tarde. Então, eu já assegurei que no trajeto até a delegacia não houvesse possibilidade nenhuma de um policial chegar e dizer, olha, eu prendi em flagrante. Porque eu já fui à delegacia, eu já conversei com o delegado, eu apresentei uma petição onde ele se apresentava ali, né, espontaneamente, mostrando o interesse dele se apresentar espontaneamente, e logicamente aquilo ali não poderia ser tratado como um estado de flagrância, porque o delegado já estava sabendo, inclusive já tinha sido agendado um horário para o interrogatório dele. E tudo isso formalmente, né, peticionado, protocolado, que é para você não ter surpresa. Exatamente. Então, muitas vezes a gente vê os advogados numa atuação em um procedimento de inquérito policial serem surpreendidos por essa falta de cautela. Ser surpreendido, não, eu vou apresentar meu cliente, ele não está sendo preso em flagrante, mas aí ele não tem esse cuidado de peticionar, de formalizar isso, e inclusive documentar. Eu já vi casos, viu, doutor Zé, do cara ser apresentado, eu vi assim nos jornais, que o cara foi apresentado e foi autuado em flagrante, sentado na delegacia para poder se apresentar espontaneamente em uma situação que não se tinha mais flagrante. Exatamente. Eu vi uma situação que eu achei até uma espécie de má fé, porque o que é que acontece? Uma senhora se envolveu na prática de um crime, certo? E compareceu espontaneamente à delegacia depois de 2 dias, né, para ser interrogado, para se apresentar espontaneamente e ser interrogado com o seu advogado. E naquele momento o delegado não estava na delegacia, E ela e o advogado, eu vim apresentar meu cliente que se envolveu nesse crime. E eu gostaria gostaria de saber se o delegado está. E aí o inspetor que estava lá à frente, o permanente, disse, olha, ele não está, ele não vem hoje, talvez só venha amanhã. Mas ela quer se apresentar, infelizmente o delegado não está, e ela não vai ter aqui como se apresentar espontaneamente. E o escrivão não podia formalizar isso. Sabe o que é que estava acontecendo no momento que ela estava na delegacia, buscando se apresentar espontaneamente com o seu advogado? O delegado estava lá no fórum, pedindo a prisão preventiva dela, dizendo que ela estava em local incerto e não sabia. No mesmo dia, no mesmo horário. No momento em que ela estava na delegacia. Se o advogado chega com a sua petição
explicando que ela está à inteira disposição, certo, da autoridade policial para ser ouvida em dia e hora designada ali pela autoridade policial, ele já tem um documento protocolado que é prova para ele usar ali em qualquer petição, mostrando que em momento algum ela quis se furtar da aplicação da lei penal. Então, o delegado nunca poderia, sabendo que aquela petição foi protocolada, representar pela prisão preventiva com o argumento de que ela estava no local incerto e não sabia. E ele assim fez, representou pela prisão preventiva, porque naquele momento o advogado que a acompanhava não tinha protocolado nada, não tinha pedido para se fazer um boletim de ocorrência dela se apresentando espontaneamente, não havia nada documentado, não havia nada. E algo foi que aconteceu, a prisão preventiva dela foi decretada com o argumento de que ela estava em local incerto e não sabia, e aí ofereceria risco à questão da aplicação da lei penal. É um detalhe que muda tudo. Muda tudo. E viu? Principalmente a prisão, que é o pior que se espera em um procedimento dessa natureza, né? É um detalhe, mas que vai definir ali o caminho daquela sua cliente no processo criminal. Então, o Dr. Oséias traz aqui só experiência, compartilha com a gente, compartilha com o pessoal que vai assistir o podcast do Universo Júri, experiências valiosíssimas, né? Para quem vai atuar na advocacia criminal. Com relação, doutor Oséias, aqui a gente saindo um pouco aqui do inquérito policial, eu sei que depois nós vamos passar uma novidade aqui para o pessoal. Queria falar um pouco aqui sobre, logo nesse início de processo também, geralmente, muito se busca, né, e você me corrige se eu estiver errado, geralmente quando o indivíduo é preso, seja o homem, seja a mulher, eles são presos, a família procura o advogado, a primeira coisa que ele quer é a liberdade. Ele quer resolver a liberdade naquele momento. Né? E assim, atualmente, como é que eu posso formular bem essa pergunta? Com relação ao relaxamento das prisões, em termos de relaxamento, eu nem falando ainda de revogação de preventiva, não. Com relação ao relaxamento, tendo em vista algum erro de inquérito policial, isso tem sido muito comum atualmente ainda? Tem. E eu acho que a primeira análise que tem que ser feita pelo advogado em uma audiência de custódia. Era esse ponto que eu queria lhe perguntar. Onde é que ele deve botar o olho quando ele é chamado? Porque antes de se analisar a possibilidade de se deferir um pedido de liberdade provisória, aplicação de medidas cautelares, existe uma situação que antecede, que é a questão da formalidade do auto de prisão em flagrante. Sim. Eu vou trazer aqui um caso prático que aconteceu comigo em um cliente que foi autuado por tráfico de droga na delegacia. Quando eu peguei o auto de prisão em flagrante, que eu fui analisar todas as peças, saber se todas as peças foram realmente juntadas, eu percebi que o laudo de constatação provisória da droga não tinha sido juntado. O laudo de constatação provisória, aquele feito na delegacia. Exatamente. E a Lei 11.343, ele disciplina que o laudo de constatação provisória tem que existir para atestar a materialidade. Sim. Certo? E aí esse laudo definitivo é juntado posteriormente, mas a priori, para análise do auto de prisão em flagrante e para homologação desse flagrante, basta a existência desse laudo de constatação provisória, que muitas vezes é feito até por um policial que está ali na delegacia. A grande maioria das vezes, né? Grande maioria das vezes. Não tem perito, geralmente, no local. Não tem. E aí, quando eu cheguei na audiência de custódia, que eu observei que o laudo de constatação provisória não havia sido juntado, eu requeri o relaxamento da prisão em virtude da ausência de constatação da materialidade do crime, porque sequer foi juntado o laudo de constatação. E o Ministério Público ainda tentou ligar para a delegacia. E eu disse, doutor, eu tenho uma audiência já, doutor, não tenho como esperar não, porque eu sabia que iam mandar.
e não disse, não, vamos continuar a audiência, se não está aí, vamos continuar, era para estar, ninguém vai aqui trabalhar para suprir erro de ninguém, não. E aí o juiz não teve o que fazer, relaxou a prisão, porque o laudo de constatação provisória da droga não estava no auto de prisão em flagrante. Muitas vezes o advogado ele está tão preocupado em requerer medidas cautelares, diversas da prisão, ele está tão preocupado com isso que ele se esquece de uma questão que é a formalidade. Muitas vezes você pode conseguir a ilegalidade da prisão, por mais grave que o crime seja, se não tiver o auto de prisão flagrante, não tiver com todas as peças que o Código de Processo Penal disciplina. Então, antes de qualquer análise de liberdade provisória, o advogado tem que estar atento a todas as peças do auto de prisão, saber se realmente foram juntadas, comunicação à família, se tem nota de culpa, se tem todas as peças que são indispensáveis para a formalidade do auto de prisão. Porque se não tiver já na custódia, ele consegue o relaxamento, que é a primeira oportunidade após o flagrante. Exatamente. E tem advogado que numa situação dessa vai estar preocupado em requerer uma liberdade provisória posteriormente e não vai ter se atentado para esse detalhe. Porque às vezes ele vai olhar ali, ele vai querer, entre aspas, ele vai querer analisar o mérito de conseguir uma liberdade provisória, uma forma de conseguir a liberdade do cara, sem analisar os requisitos formais que poderiam resultar no relaxamento da prisão. Tem advogado demais que faz isso, passa direto, pula por cima dessa questão formal que poderia resultar no relaxamento e vai direto com o pedido de liberdade provisória. Isso passa batido e a flagrante é convertido em preventivo. É convertido em preventivo. E aí depois, se você vier alegar alguma ilegalidade, vão dizer que acabou se suprindo isso porque a prisão flagrante foi convertida em prisão preventiva. Ou seja, o momento do cara analisar para liberar o cara é aquele momento da audiência de custódia que ele vai analisar lá os requisitos formais. Ou seja, mais uma vez, a advocacia criminal é feita de detalhes, né, doutor Zé? Existem situações que você consegue relaxar a prisão do seu cliente, porque tu consegue mostrar na audiência de custódia que a conduta é atípica, que os elementos do tipo penal ali que caracterizam aquele determinado crime que está sendo imputado não estão preenchidos. E aí você consegue mostrar ali logo, de cara ali para o Ministério Público e até mesmo para o magistrado que está presidindo a audiência, que aquela conduta é atípica e você conseguir a soltura do seu cliente. Eu já tenho várias situações em que se conseguiu o relaxamento da prisão com um argumento trazido pelo próprio Ministério Público da tipicidade da conduta. Posteriormente ele nem denunciou, né? O que foi desse caso específico, era um crime de violência sexual. O Ministério Público opinou pelo relaxamento da prisão em virtude da tipicidade da conduta, certo? E o juiz relaxou a prisão com base na tipicidade da conduta. O que foi que eu fiz? O inquérito ainda iria ser concluído, porque eu estava tratando só do auto de prisão em flagrante. Sim. Eu fiz uma petição endereçada ao delegado, mostrando que o titular da ação penal tinha reconhecido a tipicidade da conduta e o juiz tinha relaxado a prisão por uma questão de reconhecer a tipicidade da conduta. Como é que ele, delegado, iria fazer esse indiciamento? Apesar dele ter essa liberdade do convencimento, de entender que ali ainda existiria a prática do crime, se ele vê que o Ministério Público, titular da ação penal, relaxou a prisão com base na tipicidade da conduta, perdeu o sentido dele indiciar. E aí eu fui e apresentei para o delegado, doutor, essa peça aqui, a decisão do Ministério Público. Mostrei para ele que por uma questão de coerência, não se tinha como indiciar. Ele opinou pelo arquivamento, o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento e o magistrado arquivou. Dica riquíssima, viu, Diego? Claro. Riquíssima. Interessante. Claro, com certeza. E aqui eu queria inclusive registrar que aqui no nosso podcast do Universo Júris e nesse
Tá sendo assim um momento muito importante de aprendizado acima de tudo, né? Eu tô aprendendo aqui também, né? Porque agora eu vou ficar de olho aí nessas petições aí. Não vai ensinar demais não, Zé. Não vai ensinar demais não, que é pra dar errado. Não, mas eu não tava me atentando pra isso, não. Mas Pegando ouro. Rapaz, deixa pra dar essas dicas. Entregando- Só no nosso curso de prática criminal, viu? Entregando Que o Anderson não vai participar. Eu vou deixar o Anderson ali na recepção. Tu dá as dicas só pros alunos do curso de prática criminal, viu, Não, galera? mas você me conhece, o Dr. Osés me conhece também, e o pessoal que está assistindo aí que me conhece sabe que, pelo contrário, eu valorizo muito esse tipo de coisa, esse tipo de postura do advogado, porque no dia a dia a gente não vê esse tipo de conduta. Às vezes, por vezes, a gente vê condutas de má fé. Quando a gente vê esse tipo de conduta de profissionalismo, É uma conduta técnica. técnica, coisa que você mesmo disse, isso dá um respaldo para o advogado Isso. e joga uma responsabilidade maior para o juiz, para o promotor dizer, pô, o cara está trazendo isso aqui, se ele está me trazendo uma coisa que poderia me passar batido no inquérito, se ele me trouxe por escrito e passou batido, qual é a desculpa que eu vou dar depois? Porque lá na frente ele vai dizer, mas eu atravessei uma petição, não importa se ela tem formalidade ou não, eu atravessei uma petição, está nos autos, informando isso, e mesmo assim o Ministério Público não requisitou. Porque isso aí lá na frente, ele pode alegar isso aí numa preliminar, em alguma outra coisa. Então é importantíssimo. Eu sempre acabo sempre fazendo isso. Isso facilita o nosso trabalho. E também acabo sempre fazendo isso por uma questão mesmo de estratégia no rito do Tribunal do Júri. Veja bem, a investigação de um homicídio, muitas das investigações, o investigado ali ele já está preso, certo? E aí o advogado, o que é que eu faço? Eu vou analisar o inquérito policial e vou ver qual é a postura que o delegado está adotando, qual é a linha investigativa que ele está adotando. E muitas vezes nessa linha de investigativo, porque ele está correndo contra o tempo, tem um investigado preso, se tem um investigado preso, eu tenho um prazo a ser cumprido sob pena de relaxamento, eu começo a fazer requerimentos dentro do inquérito. O delegado não é obrigado a atender os meus requerimentos. Requerimentos de produção de provas. Exatamente, de produção de elementos de informação. Né, de informação, elementos mesmo, até mesmo de prova, que é relacionado a provas periciais, enfim. E muitas vezes o delegado, ele não dá atenção devida àqueles meus requerimentos, porque ele tem um prazo contra ele. O prazo está correndo contra. Então, se ele não concluir naquele prazo, a prisão, de uma certa forma, vai ser reconhecida a sua ilegalidade. Ele conclui o inquérito, encaminha para o Ministério Público apresenta a denúncia, quando não se atenta para os requerimentos que eu fiz, e lá no Tribunal do Júri, quando eu estiver na sessão de julgamento, depois que o magistrado pronunciar para o Tribunal do Júri, eu vou chegar e olhar para os jurados e dizer qual o compromisso que se teve com a investigação. Por que é que eu, advogado, lá no início, requeri isso daqui com elemento de informação a ser produzido ou mesmo elemento de prova e sequer deram a mínima a isso? Qual é a responsabilidade que o Estado tem de trazer um processo onde se tenha segurança para que os jurados possam realmente decidir? Isso aí joga a batata quente para cima da gente, viu? Entendeu? Então, assim, é um jogo. E aí, quando se fala de jogo, você tem que saber jogar. Né? Você tem que saber jogar. E muitas vezes a estratégia é essa. Pede no inquérito porque tu sabe que vai ser negado. Tu sabe que o Ministério Público não vai se atentar porque ele quer denunciar, certo? Por conta do prazo. Tu sabe que ele vai ser pronunciado porque existe aí não existe a presunção de inocência nessa primeira fase do Tribunal do Júri, né? Aí você vê o indúbio pró sociedade, aí vai para o Tribunal do Júri e lá no Tribunal do Júri tu vai mostrar qual foi o cuidado que se teve com a investigação, qual foi o cuidado que o membro do Ministério Público
teve em produzir uma prova segura para que os jurados pudessem decidir de uma forma segura? Nenhuma. Nenhuma. E isso vai ser utilizado no momento que se vai influenciar o convencimento de jurado. Agora, um detalhe muito importante que os advogados criminalistas em geral talvez não se atentem é que todo esse tipo de requerimento, de procedimento que o Dr. Zé está falando aqui para a gente, tem que ser formalizado, petiçãozinha protocolada no processo. Porque às vezes, Dr. Zé, o advogado chega lá na hora do acompanhamento do seu cliente e chega para o delegado e diz: doutor, eu gostaria que fosse ouvida essa testemunha aqui, que presenciou o crime, que presenciou a situação. Aí o delegado pega e diz: não, eu já ouvi aqui os policiais, já estou satisfeito com o que eu ouvi. Ele de fato não é obrigado a ouvir, mas porém, entretanto, todavia, se o advogado protocolar lá, vai ficar negativo do delegado, cara, vai ficar documentado. Vai ficar nos autos. Aí às vezes o delegado não quer ouvir: não, doutor, não precisa ouvir não. E ele está dentro da autonomia dele. Mas beleza, ele está dentro da autonomia dele, mas formalize isso, né? Peticiona tudo direitinho, porque aí ele vai ter elementos para dizer realmente: olha, o delegado não quis ouvir, né, a parte, e ela veio aqui em juízo, por exemplo, na instrução, e está trazendo elementos que são importantes para uma absolvição futura do acusado, né? Então, eu vou trazer uma situação que eu entendo bastante importante dentro do inquérito policial, que assim, o que é que acontece? Muitas vezes a autoridade policial, ela já parte do pressuposto que aquele teu cliente, ele é o autor do crime. E aí ele elege aquela pessoa como autor do crime, e a partir daí ele passa a desenvolver uma linha investigativa em que confirme a ideia que ele já tem antes mesmo de se iniciar a investigação. Então, assim, eles são: fulano de tal é o autor do crime, agora vamos trabalhar para a gente conseguir mostrar isso. E você desconstruir isso é muito difícil. Já teve situações comigo que eu sabia que aquela testemunha, que era importantíssima para desconstruir toda aquela linha investigativa da autoridade policial, eu não apresentei no inquérito, porque eu sabia que se eu apresentasse no inquérito, o delegado, como já tinha formado a opinião dele, era muito feio para ele voltar atrás, ele desconstruir aquela linha investigativa. E era mais fácil ele tirar a credibilidade da testemunha, que de alguma certa forma seria importante para demonstrar a inocência do meu cliente. E aí você deixa para a instrução deixa criminal. Deixa para a instrução. Rola na resposta à acusação. Só na resposta à acusação. Esperar o momento certo, time, certo? Porque se você não souber, você pode perder a prova, uma testemunha, uma prova cabal para a demonstração da inocência do teu cliente. Por quê? Porque existe uma questão muito grande de vaidade. Eu não estou dizendo que todos os delegados, as autoridades policiais que presidem o inquérito têm isso. Conheço muitos delegados, pessoas humildes, pessoas que conversam mesmo com o advogado. Já vi delegado chegar e dizer: ô doutor, obrigado por ter trazido essa informação, vai me auxiliar muito aqui na investigação. Mas, infelizmente, existem essas situações que não querem dar o braço a torcer, não querem voltar atrás, não querem chegar bem aqui, ó, caminhar e chegar bem aqui e dizer: ó, não, realmente eu tenho que voltar. Para ele, esse ato de voltar é humilhante. Mexe com a vaidade. E aí, se você não tiver essa percepção, né? Se você não fizer essa análise do perfil daquele delegado, tu pode comprometer uma prova que é importantíssima para a demonstração da inocência do teu cliente. E aí, ao invés de tu trazer para dentro do inquérito policial, tu espera o momento certo para dentro da instrução tu poder desconstruir toda aquela investigativa. Se ele apresenta ela, e se ele apresenta uma testemunha dessa? Nesse momento aí, nesse contexto que tem o delegado ali, que já tem a sua opinião, muito embora não fosse a realidade, ali a opinião dele, ele está tentando colher elementos para comprovar a opinião dele. Aí se ele apresenta essa testemunha ali, o delegado provavelmente não vai voltar atrás, ele vai arranjar um jeito de
retirar a credibilidade da testemunha e ela acaba também perdendo força para lá, para a instrução. Né? Porque ela já chega uma testemunha fraca lá que foi superada nesse momento. Então, na instrução, chegando a testemunha como uma testemunha nova, ela vai ter ali que não teve a sua credibilidade reduzida, questionada, aí ela vai ser uma prova importante. Né? Olha o ponto importante aqui, eu achei interessantíssimo que o Dr. Zé falou quanto à análise comportamental. Assim, fazer uma análise comportamental ali da atuação do delegado. Por vezes você já está há bastante tempo trabalhando, já conhece o estilo de trabalho daquele delegado, já conhece o estilo de trabalho do promotor, às vezes conhece o estilo do juiz, às vezes você vai entrar com uma decisão, você já sabe até que ela vai ser ou negada ou o juiz vai dar provimento, porque ele já tem uma linha, você já conhece aquele trabalho. Mas essa análise comportamental, o advogado ele tem que sair, o advogado criminalista ele tem que sair um pouco da seara do conhecimento só da seara criminal para passar a desenvolver essa outra habilidade para que em cima disso ele desenvolva a sua estratégia. Porque ele diz assim, olha, esse delegado, o perfil dele é assim. Eu posso trazer essa testemunha e ele vai ouvi-la com credibilidade, né? Com credibilidade e eu vou estar na presença. Mas se eu trouxer para esse outro delegado, ele pode descredibilizar minha testemunha. Então, assim, essa análise do perfil do profissional nesse momento é importante até para definir a estratégia de atuação do advogado. Ou seja, cada causa uma estratégia diferente, né? Cada causa um desafio. Aí eu queria, aproveitando a continuação aqui, ainda sobre prisão, tem-se muito... os advogados têm muito cuidado, e isso também trazendo um pouco da minha prática criminal, porque após essa fase, a gente falou aqui só de fase pré-processual, após a fase de conversão do flagrante em preventiva e denúncia por parte do Ministério Público no prazo, quando o juiz converte em preventiva, você pode dizer que fica um pouco mais difícil de, num prazo razoável, ali de 30 dias, você conseguir a liberdade do seu cliente, porque ele já está denunciado e a prisão preventiva já está decretada pelo juiz. Aí eu pergunto, geralmente, doutor Zé, nessa circunstância, você entra com alguma revogação de preventiva se não fez nenhum pedido de relaxamento de liberdade para o mesmo juiz ou já entra direto com habeas corpus no tribunal? Depende. Veja bem, se eu tenho... Pronto? Depende, veja bem. Se eu tenho uma decisão que é uma decisão genérica, que é uma decisão superficial, que é uma decisão abstrata... De conversão. De conversão, da prisão em flagrante em prisão preventiva, certo? Se eu tenho uma decisão que é uma decisão mais fácil de eu atacar, logicamente o melhor caminho vai ser o habeas corpus. Por quê? Porque se eu entrar com a revogação de prisão preventiva, o que é que acontece? Eu vou dar oportunidade ao juiz melhorar aquela decisão. Entendi. Porque muito dificilmente ele vai rever aquela decisão. Existe no processo penal uma situação que é muito bem tratada pelos juízes, que é a questão de fato novo. Se o juiz hoje decretou a prisão preventiva de alguém, para ele revogar, tem que existir fato novo. Ele não vai dizer que hoje existe elementos para se decretar. Nem que a decisão dele estava equivocada. E amanhã decidir que não existe elementos. Eu só insisto na revogação da prisão preventiva se eu puder trazer aos autos fato novo, elementos que façam o juiz justificar ou reverter, no caso, aquela decisão por ele decretada. Por exemplo, o juiz decretou a prisão preventiva com base no antecedente que aquele indivíduo possui, em razão da reiteração criminosa, da possibilidade da reiteração, decreta-se a prisão preventiva. E aí eu vou fazer a análise da decisão e percebo que aquele antecedente que o magistrado utilizou para justificar a prisão preventiva, na verdade se trata de outra pessoa, foi um homônimo. Certo? Entendi. Foi um homônimo, ele acabou utilizando
um processo de uma outra pessoa, por uma questão mesmo, é muito comum na justiça, Sim. pessoas com o mesmo nome, e aí ele utilizou um processo de um outro indivíduo para justificar a prisão preventiva do meu cliente. Aí sim, faz sentido você protocolar uma revogação da prisão preventiva. Por quê? Porque você tem fato novo, você tem elementos suficientes para se justificar uma revogação daquela decisão que anteriormente foi protocolada. Mas imagine que eu não consigo trazer ali naquele momento um fato novo que seja apto a justificar a revogação daquela decisão. É muito melhor que eu discuta isso a nível de tribunal, porque o que eu vou questionar a nível de tribunal é a precariedade da decisão por ele proferida. Entendi. Muitas vezes, eu tenho uma situação que eu utilizo muito nos meus HCs, que é uma decisão do ministro Edson Fachin, em que ele revogou a prisão preventiva de 3 indivíduos que foram presos lá na comarca de Santa Quitéria com 200 quilos de maconha. O carro vinha um taxista com um casal, e no táxi vinham trazendo 200 quilos de maconha. E o carro vinha tão baixo, que a polícia dizia, rapaz, o que é que eles estão trazendo aí? Porque o carro mesmo vinha tão baixo que era muita droga, 200 quilos. E aí o juiz foram presos em flagrante, converteu em preventivo, entrou com habeas corpus, negaram, STJ negaram, e o ministro Edson Fachin vem e revoga a prisão com o argumento de quê? Que aquela decisão utilizada pelo magistrado de piso, pelo magistrado de primeiro grau, poderia ser utilizada para prender qualquer pessoa por qualquer crime. Ou seja, era uma decisão abstrata. Genérica. Era uma decisão genérica. Era uma decisão que a gente chama de modelo. Aquele modelo que o juiz tem para prender qualquer um. Também que ele não individualizou crime, as condutas. Ele não individualizou, ele não fez análise concreta da prisão. Entendi. Então, o cara foi solto com a decisão da Suprema Corte em que 200 quilos de droga não foi suficiente para se manter a prisão preventiva. Por quê? Porque ele analisou os aspectos da decisão abstrata, genérica. Então, é muito uma questão de estratégia. Né? Até agora foi só estratégia. Se a decisão é precária, se a decisão é frágil, né? Se a decisão não tem elementos que validem aquela decisão, habeas corpus. Se eu tenho um fato novo, se eu sou capaz de trazer ao juiz elementos que façam ele rever aquela decisão, revogação da prisão. Então, é muito uma questão mesmo de estratégia, aí vai depender do caso concreto. Doutor Zés, durante a audiência de instrução criminal, certo? Durante a produção de provas em audiência, eu sei que nós temos a produção de prova testemunhal, né? Mas assim, o que é que você considera mais importante por parte do advogado na fase de produção de provas durante a instrução criminal? O que é que você considera mais importante, assim? O que é que você acha? O que é que você acha, não? O que é que você, da sua experiência, os principais pontos a serem trabalhados pelo advogado, fora as perguntas a serem feitas às testemunhas? Existe alguma outra prova que geralmente você gosta de produzir em audiência, documental, pedir algum tipo de perícia? Fique à vontade. Pronto. O que é que acontece? A maioria dos processos hoje, eles têm como meio de prova ali a prova testemunhal, né? Instrumento de prova utilizado pelo Ministério Público, pelo órgão acusador, é basicamente a prova testemunhal. Só que o que acontece? Com essa evolução tecnológica, utilização de WhatsApp, utilização de celulares, utilização desses meios tecnológicos, a prova ela vem se tornando essa prova digital, essa prova pericial, e o advogado ele tem que estar começando a se preparar para isso. Eu tenho situações, casos concretos, em que o juiz, em que o Ministério Público não arrolou uma testemunha. Todos os elementos produzidos, todo elemento produzido dentro do inquérito
policial foi feito através de extração de uma nuvem do iCloud, do meu cliente, em que eles utilizaram o Cellebrite. Cellebrite é um software israelense que extrai todas as informações, não só do celular, aparelho físico, mas também de nuvens. Mas o aparelho estava apreendido para a polícia? Não, o aparelho não estava apreendido. Não sequer foi apreendido. O que é que acontece? Eles identificaram uma conta do iCloud, solicitaram à Apple as informações que estavam dentro dessa nuvem, né? Que a conta é uma nuvem de armazenamento, sim, certo? E a Apple mandou para o magistrado, né, todas as informações contidas naquela nuvem. E quando eles pegaram aquela nuvem, as informações, os dados encaminhados pela Apple daquela nuvem, eles fizeram a extração através do Cellebrite e produziram diversos relatórios que justificaram a prisão preventiva, o sequestro, conversas de WhatsApp, conversas que tinham sido apagadas. Entendi. E o Cellebrite puxou tudo. Puxou tudo. Então, diante de uma situação dessa, eu não preciso discutir prova testemunhal. O Ministério Público não traz prova testemunhal. E aí, qual é a minha responsabilidade como advogado, minha incumbência como advogado? É tratar de uma prova pericial. É analisar a cadeia de custódia daquela prova. Saber se realmente foram observados todos os requisitos, todos os protocolos para a extração de dados, certo? Saber como foi feita essa extração de dados, se o passo a passo foi respeitado, e me valer de uma prova, de um auxiliar técnico, para me dar fundamentos técnicos, para eu poder questionar aquele elemento de prova que foi trazido pela acusação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu já tive casos, né, que eu pedi a busca e apreensão, e aí eu apreendi o aparelho celular, só que os dados foram extraídos do aparelho celular. E eu disponibilizei o aparelho celular para a justiça para caso houvesse algum pedido de perícia por parte do advogado. Nesse caso não foi puxado da nuvem, a extração foi do próprio aparelho e o aparelho ficou à disposição da justiça. Só que eram só de conversas, áudios e conversas, foram feitos prints colocados no processo. Mas eram do dia da apreensão para trás, né? Porque é uma decisão, acho que é do STJ, que entende que você não pode liberar e ficar acompanhando lá no WhatsApp web as conversas, porque seria um tipo de, em tempo real, seria um tipo de interceptação. Mas aí, qual é a minha dúvida aqui? Porque eu realmente não sei o que os tribunais estão pensando nesse ponto hoje. O tribunal reconhece a prova extraída da nuvem se ela for cumprir o que está no Código de Processo Penal, no que toca a cadeia de custódia, mesmo sem aparelho, ou ele exige o aparelho? Mesmo sem o aparelho. Ele aceita a informação da nuvem. Mesmo sem o aparelho. Esse questionamento, que nesse processo específico que a gente está se utilizando, né, que aí eu tive que contratar um auxiliar de perito, um auxiliar técnico, né? Isso você, como advogado, foi que contratou essa pessoa? Exatamente. Tive que contratar um perito em São Paulo, um auxiliar. Não foi um perito indicado pela justiça? Não foi. Porque, veja bem, a questão novamente de estratégia. Imagine eu requerer isso na resposta à acusação. Oficie-se a PEFOS para fazer análise, porque foi feito pela DRACO, certo? Foi feito pela DRACO, pela Delegacia de Repressão aos Crimes Organizados. Então, imagine que eu peça a PEFOS para fazer análise daquele material e a PEFOS venha convalidar tudo aquilo que foi produzido pela DRACO. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. O tempo para chegar? E o tempo. E aí o que é que eu faço? Eu contrato um auxiliar técnico, certo? E nesse auxiliar técnico, ele vai fazer a análise do material. Se aquela análise me beneficiar, eu junto no processo.
Se aquela análise não me beneficiar, ela nunca existiu. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é uma questão de estratégia. Mas aí eu lhe pergunto, se você junta no processo essa análise do perito técnico que beneficia a defesa, o juiz ainda não pede uma contraprova por parte da perícia forense, não? Da perícia, no caso, PFOS ou de outros estados, a perícia oficial, Pronto. ou ele considera essa prova trazida pelo advogado? O que é que acontece? Hoje tem melhorado muito porque a gente tem um sistema acusatório e para o juiz produzir a prova de ofício, né, ele vai estar contrariando o sistema acusatório. Né? Você tem a prova, o ônus probatório, a carga probatória é do Ministério Público, e o Ministério Público tem que trazer. E o juiz ali, ele é o destinatário da prova. Ele está ali oficiando a PFOS para poder dar validade àquela prova trazida pelo Ministério Público, ele vai estar sendo tendencioso. Mas acho que é 167, se eu não me engano, do CPP, ele não permite que o juiz de ofício requeira a prova que ele entender necessária para o processo? Ou isso não tem o que é que acontece? Acontecido na prática? A gente tem um código que é da década de 40, certo? Você tem um código penal e processual penal com viés muito inquisitório, certo? A gente veio começar a ter uma reformulação do Código de Processo Penal praticamente agora, com o pacote anticrime, a Lei 13.964, que precisou, dentro do Código de Processo Penal, dizer que o nosso sistema é acusatório. Ele precisou dizer o óbvio. Em 2008 nós tivemos outra, que foi aquela que mudou o procedimento do júri, Exatamente. Tirou o libelo acusatório. Exatamente. Ele precisou, o legislador precisou dizer o seguinte, que no Brasil vigora o sistema acusatório. E esse artigo, acho que o artigo 3º está suspenso pela decisão do ministro. É verdade. Como é que se suspende aquilo que é uma essência do nosso sistema? Não faz sentido. Que é justamente, eu acho que é o artigo que traz o juiz de garantias, né? Exatamente. 3A. Exatamente. E quando se fala nisso, eu digo assim, na lei tem isso. Mas para mim tem uma coisa que está muito acima, que são os princípios. Né? São os princípios que nos direcionam. É a essência do processo penal, esse sistema acusatório. O juiz tem que estar produzindo prova. Tem que estar produzindo a prova é o Ministério Público. E se o Ministério Público não conseguir provar, gerou dúvida. Se gerou dúvida, o juiz tem que absolver. E geralmente o Ministério Público ele pede essa contraprova ou quando, por exemplo, você apresenta no processo essa prova técnica produzida pela defesa. Se o Ministério Público até aquele momento não requereu perícia alguma, geralmente ele pede a requisição dessa perícia ou não? Geralmente não, certo? Geralmente Entendi. não. Existe a possibilidade, salvo engano, é o artigo 402, que diz que terminada a instrução, as partes podem... E as diligências, né? Então, é possível. Mas geralmente isso não acontece. Ele dá validade àquilo que ele já produziu. Ele insiste naquilo que ele já produziu. E tratando dessa questão do sistema acusatório, tem uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que, manifestando o entendimento que o juiz não podia condenar se o Ministério Público pediu absolvição. E no Código de Processo Penal tem dito que o juiz pode condenar mesmo o Ministério Público pedindo absolvição. Se o titular da ação penal não conseguiu provar, e ele reconhece que não conseguiu provar, como é que o juiz vai justificar a condenação? Se o próprio Estado acusador entende que não conseguiu provar, como é que o juiz vai entender que tem elemento? Eu acho, na minha concepção, incoerência muito grande. Mas são incoerências como essa aí que você está falando, que a gente vê muito, né? Que abrem também um leque de possibilidades para a atuação do advogado. Com certeza. Do bom advogado. No STF, de vez em quando, tem umas incoerências dessas, cara. E até aproveitando também, sempre no gancho aqui geralmente, doutor Zé, com relação a gente passa aqui da instrução criminal, nós estamos dando um passeio no processo criminal, né?
caindo aqui as alegações, eu nem vou ficar muito nas alegações, mas eu queria pular direto para a sentença e a atuação nos tribunais. Eu acho que a gente pode fazer um podcast só para falar de júri. Aí já é outro, porque senão nós vamos sair daqui meia-noite. Porque o júri eu sei que tem muitas informações interessantes. Eu devo já estar me dizendo aí que... Não, mas a gente já está só para a gente fechar aqui com a atuação nos tribunais, também para não ficar cansativo quem está nos assistindo. O doutor Zés vai vir em outras oportunidades, nós vamos falar na próxima oportunidade sobre a atuação no júri. Mas, doutor Zés, com relação à atuação nos tribunais, após a sentença criminal, vamos trazer aqui de condenação, um cliente seu. Você tem recorrido até o Supremo Tribunal Federal, tem feito alegações ou sustentações orais nesses tribunais, STJ, STF, TJ? Sim, se você fizer uma busca pelo meu nome, tanto nos sites do STJ como no STF, você vai ver uma quantidade expressiva de recursos nos tribunais superiores. Basta colocar lá meu nome, José de Souza Rodrigues Filho, com o AB 21.600, você vai ver um número, uma quantidade expressiva de recursos. Porque assim, por que é que eu gosto de recorrer? Primeiro porque eu nunca estou satisfeito, né, com as sentenças que são proferidas contra os interesses do meu cliente. Eu quero esgotar todas as instâncias. Para mim, eu faço questão. E segundo, quanto mais se chega às instâncias, quanto mais nas instâncias se chega às instâncias superiores, mais se discute o direito propriamente dito. Com certeza. Mais se discute o direito. Porque quando tu vê recurso especial, quando vê recurso extraordinário, você vê matéria de direito. E é muito legal discutir matéria de direito, né? Você discutir matéria constitucional, você discutir violação à lei federal, você tratar de precedentes. Isso é muito bom. Eu tenho uma paixão por recursos, né? Essa parte de agravos, quantidade de recursos que se tem, que o advogado realmente for utilizar para transitar em julgado, é muito tempo. Eu recordo que recentemente você deu uma dica, eu acho que não sei se foi no seu Instagram, você falou que é algo que o advogado não se atenta muito, que é com relação a um pedido para sustentação oral nos tribunais. Queria só que você pudesse reproduzir essa dica aqui, porque eu confesso que eu não recordo. Mas tem um detalhezinho aí, né? Tem que solicitar, né? Tem que solicitar 24 horas. E aí você vai para uma sustentação oral, e chega na sustentação oral, o advogado não requereu essa solicitação 24 horas com antecedência. A petiçãozinha formalizada. Na verdade, eles pedem que encaminhe um e-mail à Câmara Criminal, né? Você encaminha um e-mail para que a Câmara faça ali o ajuste da sua sustentação. E aí o advogado começa. Doutor, eu não fiz o requerimento, mas eu queria fazer a sustentação. E é muito feio, porque na frente ali de todos, às vezes inclusive dos familiares, o desembargador que preside a sessão, o ministro, doutor, né? Infelizmente o senhor não fez o seu requerimento e o senhor não vai poder sustentar. O cara lá para a família do cliente. Para explicar isso à família, para explicar que o seu trabalho não foi efetivado ali, a sua sustentação oral não foi possível, porque tu não se atentou a esse regimento, né, do tribunal, de saber como é que funciona esses requerimentos. E a gente teve agora uma alteração muito importante no nosso estatuto, que da lei federal, no estatuto da OAB, que nos possibilita agora, inclusive, você fazer sustentação oral em sede de agravo regimental, né? O agravo regimental que a gente utiliza muito no âmbito do STF, do STJ, é um recurso interno contra a decisão monocrática daquele ministro. O ministro decidiu de forma monocrática e aí, através do recurso do agravo regimental, tu vai levar aquela matéria a ser discutida por só aquela divergência, né? Por uma das turmas lá do Superior Tribunal de Justiça.
E antes a gente não conseguia essa sustentação oral porque era impedido de fazer essa sustentação oral. Com essa alteração que se teve agora, você nos deu a possibilidade da gente conseguir fazer a sustentação oral. E isso é muito importante, certo? Para você tentar convencer os demais ministros ali que compõem aquela turma. Uma inovação legislativa muito importante para um advogado que atua no âmbito dos tribunais, porque possibilitou que o advogado agora possa fazer essas sustentações orais contra as decisões do próprio ministro do tribunal, que são tomadas de forma monocrática. Que debate, viu, meus amigos? Debate riquíssimo. Vocês que estão nos assistindo hoje, que ficaram até o final, quem está advogando na área criminal, tenho certeza que se não anotou, volta para o início do podcast, pega o papel e caneta e anota, porque são dicas valiosíssimas. Eu queria pedir ao David, por favor, coloque aqui a arte aqui do professor Oséias, para você, advogado, advogada, que quer aprofundar os seus conhecimentos na prática criminal, que gostou desse podcast. No dia 14 de setembro, nós estaremos iniciando aqui no Universo Júris o curso tanto no formato presencial como virtual, né, transmitido ao vivo para todo o Brasil. As aulas também ficam gravadas aqui na nossa plataforma. Será um curso chamado Advocacia Criminal na Prática, aqui com o Dr. Oséias, onde ele vai trazer todos, eu acho que o que ele falou hoje aqui foi só um pedaço do pedaço do pedaço, né? Porque serão aproximadamente 2 meses a 2 meses e meio de curso, com aulas semanais, uma vez por semana aqui com ele, onde vocês vão poder tirar suas dúvidas, trazer questões práticas, porque ele vai trabalhar especificamente com a prática criminal. Ele não vai ficar aqui perdendo tempo com a teoria, ele vai trabalhar a prática criminal lá no inquérito policial, estou até aqui com conteúdo programático, os aspectos gerais da advocacia, atuação no inquérito, na resposta à acusação, nas prisões, habeas corpus, nulidades, audiência de instrução e dentre outras situações. Então, se você está nos assistindo, tem interesse em fazer parte dessa turma, na descrição do vídeo abaixo tem um link onde você consegue fazer sua inscrição, seja para o curso presencial, para vocês que estão aqui no Ceará, em Sobral, ou para a turma online, para quem quiser assistir ele de forma ao vivo ou gravada, porque vai ficar disponibilizado esse curso na nossa plataforma. É só clicar no link abaixo, que está na descrição do vídeo, que ele vai lhe encaminhar para a página onde você vai ter todas as informações aqui do curso do professor Oséias. Você também pode ter acesso a esse link através do nosso Instagram, do Universo Júris, onde lá você vai no link da bio, através do próprio Instagram do professor Oséias, através do site do Universo Júris, www.universojúris.com.br. Então, aproveitando aqui esse momento para fazer a divulgação desse curso do professor Oséias, que será riquíssimo de conhecimento prático no que toca à atuação na advocacia criminal, e ele vai trazer, fora o que ele trouxe hoje, já que ele já deu uma aula aqui para a gente, né, eu vou prestar muita atenção no dia que chegar uma petição dele para mim, apesar da gente já trabalhamos juntos, né, doutor? Já atuamos assim, em alguns momentos aqui, do tempo que eu respondi para o Sobral, mas muito pouco. Mas doutor Oséias realmente é de um profissionalismo enorme. Dá para notar pelas petições, pela forma como ele se relaciona com as pessoas, com o judiciário, com o Ministério Público. E uma coisa que eu aprendi com ele, e que a gente, nas nossas conversas aqui, ele disse uma coisa que muitos de nós, inclusive funcionários públicos, sejam membros da advocacia, Ministério Público, Judiciário, é que o relacionamento, né, doutor Oséias, ele quebra barreiras, né? Ele diminui o distanciamento, até porque, seja o juiz, promotor, o defensor, o advogado, todos nós estamos dentro do mesmo grau de hierarquia. Há quem confunda achando que há uma hierarquia. Não há. O que há
são uma divisão de funções. Exatamente. Tem o juiz para julgar, dentro da função dele não vai poder oferecer denúncia. Quem oferece é o Ministério Público. O Ministério Público não pode oferecer resposta à acusação. Quem oferecer é o advogado, o defensor público, cada um dentro das suas funções. Não há hierarquia. O que há é uma divisão de funções dentro desse sistema acusatório. Né? Mas só quem ganha dinheiro é o advogado, é claro. Né? O promotor e o juiz, o salário é fixo, mas o advogado, o que a gente ganha... Mas quem por rica é o advogado criminal, né? O que a gente ganha é o que ele pede numa causa. Anderson, brincadeiras à parte aqui, é só parabéns, doutor Osé, descontrair, parabéns, eu conheço seu profissionalismo, você é um excelente advogado, e parabéns. Passar aqui também para as minhas considerações finais, eu quero também parabenizar o doutor Oséias, né? Não só pelo profissionalismo na advocacia, muito orgulho ter um colega advogado que representa tão bem a advocacia criminal. E parabenizar também pelo novo projeto, que é o curso de advocacia criminal na prática, né? Esse certamente vai ser mais um projeto de sucesso do Dr. Osés, aqui em parceria com o Universo Júris. E quero dizer para a galera que vai assistir o nosso podcast... que está assistindo, né? Que está assistindo aí o nosso podcast, que se o podcast já está sendo uma aula de advocacia criminal na prática, quem dirá o curso em si. Né? Ele espantou até o Bruno Marinho, não conseguiu rapaz, chegar, o delegado. Bruno Marinho foi com medo de vir para cá hoje, viu? O Bruno Marinho está intimado, viu, para comparecer no próximo podcast. Ainda bem que ele não veio, que a gente falou tanto de delegado. Ele estava saindo de outra cidade para cá, eu acho que ele não chegou a tempo. Eu acho que foi estratégia dele. Ele disse assim, rapaz, o doutor Zé vai estar lá, vai falar de inquérito policial, nesse podcast eu nem piso. Pois é, então, gente... eu queria dizer mesmo que massa esse podcast de advocacia criminal e certamente que massa vai ser o curso de advocacia criminal. Então, que massa é um linguajar dele aí, viu? Então, se você já advoga na advocacia criminal ou vai iniciar sua advocacia criminal, não pode perder, né, professor? Essa oportunidade. Com certeza. Então, vem com a gente no podcast, vem com a gente no curso de advocacia criminal na prática, que vai ser um sucesso, com toda certeza. E aí, passar a palavra aqui ao doutor Osés para ele fazer aí as suas considerações finais. Considerações finais. Em relação ao curso Advocacia Criminal na Prática, vocês podem ter certeza que está sendo muito desafiador para mim, certo? Tudo que eu faço, tudo que eu procuro fazer, eu tento fazer com qualidade. Então, eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que buscar excelência naquilo que a gente procura fazer, né? A gente não pode ser meio termo, né? A gente não pode ser medíocre, né? A gente tem que buscar excelência naquilo que a gente faz. E assim, tem sido muito desafiador para mim, eu passar finais de semana ali preparando a aula, trazendo situações, casos práticos, né, que aconteceram comigo. E quando eu falo situações, casos práticos, eu não vou falar só daquilo que deu certo, né, porque ninguém vive só de acertar. Se eu falar aqui para você que tudo que eu fiz deu certo, é mentira, né? Um homem é perfeito. E eu vou trazer também situações que não deram certo e que me ajudaram de uma certa forma, a enxergar com outros olhos e a buscar, né, aperfeiçoamento, né, melhorar como profissional e aprender com os erros. Né? Acho que se eu chegar aqui e dizer que tudo que eu fiz e deu certo, eu vou estar mentindo. Vou trazer aqui situações que eu precisei fazer 20 pedidos para eu conseguir a soltura do meu cliente. 20 pedidos. Fui conseguir em Brasília, no STF, e aí eu vou trazer e vou mostrar. Porque é tão bom quando a gente fala e a gente mostra, né, que não pode ter certeza que no curso, os processos, né, a evolução processual, o trâmite processual, tudo isso eu vou fazer questão de mostrar, né, porque é importante que a gente fale, é importante que a gente mostre. Né? É importante mostrar a nossa vulnerabilidade e
os erros que nós cometemos, porque muitos deles são uma escola para a gente. Exatamente. Durante a nossa vida profissional, né, doutor? Exatamente. Então, assim, hoje a gente conversou muito, né, e a pessoa que está iniciando, rapaz, muita coisa eu não sabia, muita coisa, esses detalhes, eu estou começando agora. E o que eu posso dizer para os advogados que estão iniciando, que estão, principalmente aqueles que iniciam na advocacia criminal, é que tenham calma, né? Tenham tranquilidade, tudo tem o seu tempo para acontecer, certo? Vocês vão conseguir a experiência ao longo da carreira, certo? É uma questão mesmo de se esforçar, é uma questão de insistir, né? De não baixar a cabeça, de não desistir. Não é fácil. Não foi fácil para mim, certo? Não foi fácil para mim. Então, eu acredito que é difícil também para muita gente, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm um parente já dentro do direito, um pai que tem escritório, como no começo da minha advocacia eu não tinha ninguém, né? Não tinha uma pessoa que pudesse me ajudar, me mostrar um pai ou um tio, alguém dentro do direito, né? Graças a Deus tive outros pais, né? Como o doutor Marcondes, como o doutor Pedro Aurélio, que até hoje eu sou grato, né, pelos ensinamentos e pela oportunidade que eles me deram. Mas é saber que existe um momento para tudo, é respeitar o momento de Deus, certo? E vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu lhe perguntar, a última pergunta, a pergunta que não quer calar, que muitos advogados, muitos colegas já mandaram aqui para a gente no WhatsApp, fazendo a matrícula aqui no curso do Dr. Zé, diz assim: paz, pergunte lá ele vai entregar o ouro mesmo? Veja bem. Eu digo, rapaz, acho que ele vai entregar o melhor. Não, com certeza. Veja bem, eu tenho um compromisso muito grande com a advocacia criminal, certo? Veja bem, as pessoas perguntam: Zé, tu vai fazer um curso desse, tu vai dar dicas para os teus concorrentes. No momento que eu tenho um concorrente com qualidade, eu tenho primeiro a valorização da advocacia. Eu vivo disso, é o meu ganha-pão. E quando eu vejo a advocacia se desvalorizando, né? Quando eu vejo profissionais aí cobrando honorários exorbitantes, desmoralizando a advocacia, isso dói, porque eu vivo disso, né? Meu ganha-pão é a advocacia, e eu tenho que tratar isso com respeito, né? Eu tenho que me dedicar à advocacia, eu tenho que buscar qualificação, eu tenho que buscar investir tempo, né? Se dedicar. Então, quando eu vejo uma concorrência com qualidade, primeiro eu estou vendo a advocacia crescendo, a advocacia criminal ali se valorizando. E quando eu tenho uma concorrência com qualidade, eu também me valorizo, porque eu me estimulo a procurar essa qualificação. Se eu tenho um concorrente de qualidade, eu tenho que buscar mais qualidade do que ele, e isso me estimula como profissional. Se eu tenho um concorrente medíocre, um concorrente que não busca se aprofundar, aquilo não vai me estimular a crescer, aquilo ali vai me tornar também uma pessoa medíocre. Então, por esses dois motivos: primeiro, a questão da valorização da advocacia, e segundo, porque eu quero me aperfeiçoar como pessoa e como profissional. E podem ter a certeza que o que eu puder ajudar, seja independentemente do curso, né, as pessoas que irão participar, pode contar, né, comigo, pode contar sempre, às vezes, uma sugestão, uma ideia, né, dentro aí da advocacia de cada um. Eu sei que tem situações que a gente precisa compartilhar com alguém. Pode ter certeza que aqui a gente está para ajudar e evoluir. Doutor Zé, para finalizar o programa, a gente tem um hábito aqui de pedir ao nosso convidado especial que escolha uma música para o David colocar aqui para fazer o encerramento. Então, só dizer a música, porque vai sair no nosso encerramento aqui. Bruno Marinho, ele não teve escolha, ele esteve aqui com a gente, e a música foi a Bota a Cabra para Berrar, né? Mas aí, no seu caso, você vai poder escolher... Vai ter essa prerrogativa, né? De escolher a música. Escolher a música... Ele escolhe agora e
para o encerramento do podcast. Pronto. Eu vou procurar aqui uma música. Tem que ser agora, né? Para Tem encerrar, né? Tem que ser agora. Tem que ser agora, né? Deixa eu ver. Você que nos assistiu até o final, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem uma novidade para você. Fora os nossos programas, nós estaremos subindo outros conteúdos. Curte esse vídeo, compartilha com seu colega advogado, advogada, criminalista. E você também que está nos ouvindo no Spotify, seja muito bem-vindo ao Universo Júris. Esse é só o começo de um grande projeto. Pronto. Eu vou escolher aqui uma música que ela representa muito para mim, sabe? Essa letra dessa música, que é da cantora evangélica Amanda Vanessa. Ela está chorando porque se existe um Deus. E essa música foi cantada lá na posse do ministro agora do Supremo Tribunal Federal, do André Mendonça. Sim. Mas é muito linda essa música. Tá chorando porque de Amanda Vanessa. Muito legal essa música. DJ David aí vai providenciar. Então, meus amigos, um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Até mais. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar